Às vezes, uma tragédia é capaz de chocar milhões de pessoas em países diferentes ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu com o incêndio que afetou um dos maiores símbolos de Paris, a Catedral Notre-Dame. Mas você conhece a história dela? Por que um lugar como esse atrai tanta atenção? A gente decidiu fazer uma matéria para explicar para você. O mundo ficou chocado com o fogo que afetou a Catedral de Notre-Dame. Mas não foi só o incêndio que impressionou as pessoas. No dia seguinte à tragédia, gente do mundo inteiro já havia doado uma fortuna para ajudar na reconstrução. Mas afinal, o que é de tão especial nessa antiga edificação que é capaz de mexer com as emoções das pessoas ao redor do mundo? Vamos perguntar para a historiadora Rosana Schwartz, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A resposta começa pelo papel emblemático que o lugar tem para a França. A catedral é a própria história da França, ou seja, ela em termos simbólicos, a alma de Paris e do povo francês. Ela traz a própria transformação histórica que a França foi levando. Então ela é muito antiga. Para ter uma ideia de quão antiga ela é, basta conferir algumas datas. Ela começou a ser construída na época das Cruzadas, em plena era medieval. Muitos anos antes dos portugueses desembarcarem no Brasil. Ela representa também o fim de um período, porque ela está surgindo no momento onde as cidades estão ressurgindo e o sistema feudal está entrando em crise. Nas grandes cidades de hoje, as construções mais altas e imponentes costumam ser prédios de escritórios. Eles representam o poder das corporações modernas. Mas antigamente não era assim não. As maiores construções eram palácios e igrejas, que representavam o poder dos nobres e líderes religiosos. Por ser um símbolo de poder, a Catedral de Notre-Dame já sofreu ameaças muito antes do incêndio de 2019. É o que aconteceu em um dos períodos mais turbulentos da história europeia, a Revolução Francesa. Ela foi saqueada, muitas obras que lá estavam, desapareceram, foram destruídas. O povo irado, naquele momento, ele não está pensando, no que representa a catedral, mas ela é uma relação de poder. Então, vou destruir esse poder, tanto o poder da igreja quanto o poder dos reis. Durante a Revolução, vários nobres foram decapitados. A revolta foi tão grande que até as estátuas de reis que ornam a entrada da catedral tiveram suas cabeças cortadas. Mas, felizmente, agora as estátuas estão inteiras. Quando fizeram um trabalho para o metrô na França, encontraram as cabeças das estátuas. Ok, mas para entender o que a Catedral de Notre-Dame tem de especial, é preciso ir além das datas históricas. É importante compreender o significado dela para a cidade de Paris e para o mundo também. Porque ela é uma testemunha de grandes transformações na trajetória da humanidade. Ela viu guerras, invasões, imperadores e reis assumindo e perdendo poder e resistiu firme a tudo isso. Eu surjo na hora de um período forte do feudalismo, um poder descentralizado na mão dos senhores feudais. Eu fico pronta, eu estou pronta e dentro de um período onde a transição da Idade Média já está acontecendo. Depois eu passo para um corte, que é a própria Revolução Francesa, o mundo se modificando. Ela é um registro, ela é um documento da história. Hoje, Paris continua sendo invadida por turistas. Segundo uma pesquisa, ela é a terceira cidade que mais recebe visitantes no mundo. E adivinha qual é o ponto turístico mais disputado? Sim, ela mesma. A Catedral de Notre-Dame é o local mais visitado de Paris. Ela chega a receber o dobro de visitas na Torre Eiffel. Talvez seja por isso que o incêndio incentivou tanta gente a doar dinheiro para a restauração da catedral, o que até gerou algumas reclamações. Mas não é justo julgar quem está interessado em preservar a memória de um país, você não acha?
São coisas completamente diferentes, né? Ela é um patrimônio da humanidade, né? Assistir, não é, o incêndio, assistir o que aconteceu, para nós hoje, na contemporaneidade, aquilo marcou muito. É porque a Catedral de Notre-Dame é muito mais que torres, vitrais e estátuas. Ela é um marco que nos lembra que a história vai continuar seguindo o seu curso, deixando marcas e obras pelas cidades. E elas merecem ser preservadas, na França, na Inglaterra, no Brasil, em qualquer lugar. O ano era 1952. O Brasil, governado por Getúlio Vargas, tinha uma população estimada em 57 milhões de pessoas, bem distante dos 209 milhões de hoje. Outra diferença gritante era o número de universidades no país, que não atingia a casa de 2 dezenas. No estado de São Paulo, eram pouquíssimas, e uma delas você deve imaginar qual era. Acertou? Pois é, e esse casamento de sucesso entre a cidade de São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie celebra mais um ano de vida, ou se você preferir, bodas de neve. É isso mesmo, 67 anos de existência. É uma vida. Observamos pessoas, cidadãos com 67 anos de vida, já uma carga de vida formada, já deram a sua contribuição na vida social, no trabalho, nos estudos, mas a universidade continua célere nesse propósito de continuar oferecendo para todos aqueles que nos procuram ensino de qualidade. A universidade, nesse período, cresceu muito, transformou a vida de muitas pessoas, de jovens que hoje já são adultos, que têm aqui os seus filhos, seus netos e olham para cá com saudade, olham com alegria, né, com agradecimento, e eu acho que nós estamos aqui levantando as vozes dessas pessoas. Mas para chegar até aqui, eu preciso te contar por onde e como a universidade passou. Para isso, te convido a voltar a 1870, quando o casal de missionários Mary Annesley e George Chamberlain criaram a Escola Americana, referência de educação básica em São Paulo. Já em 1879, a dona Maria Antônia da Silva Ramos, que carrega o nome de uma das ruas mais movimentadas no entorno da universidade, vendeu ao reverendo Chamberlain uma área da chácara em Higienópolis, bairro da capital paulista. E foi nesse terreno onde tudo começou. O sucesso da escola americana ultrapassou as fronteiras do Brasil, chegando aos ouvidos do advogado americano John Terrell Mackenzie, que, sem nunca ter pisado em solo tupiniquim, deixou em testamento uma doação para que se construísse no Brasil uma escola de engenharia. Assim, tem início o nome utilizado até hoje, Mackenzie. O MAC, como é carinhosamente chamado por seus alunos, foi reconhecido solenemente como universidade por Getúlio Vargas, em 16 de abril de 1952, com a posse do primeiro reitor, o professor engenheiro Henrique Pegado. Naquele tempo, o quadro discente totalizava 1.155 alunos e o número total de professores não passava de 80. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Com quase 27 mil alunos matriculados em todas as unidades da Mackenzie pelo Brasil e em ensino à distância, e com cerca de 1.100 docentes, a Universidade Presbiteriana Mackenzie se aproxima da 7ª década de existência, classificada entre as melhores e maiores universidades do país. Nós temos uma marca valorizada, nós temos uma imagem bem sedimentada na sociedade civil, nas outras organizações, no poder público, nas famílias, e isso se deveu justamente à qualidade da pesquisa que nós fazemos, à qualidade do ensino, daquilo que nós entregamos. E o professor é uma peça fundamental, então nós devemos valorizar o nosso professor, capacitá-lo. E a confessionalidade é um dos pilares que guiam e ditam os princípios da instituição. Confessionalidade é algo mais facilmente descrito e mais difícil de viver, porque ela implica em algumas coisas. Ela implica numa visão de mundo que é altruísta.
tem um senso de alteridade que está na essência da confessionalidade evangélica presbiteriana, que é o senso de que ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo seu irmão. Ao longo da existência, a universidade ficou marcada por formar nomes relevantes na história de nosso país, de escritores e esportistas a ministros e empresários. E olha, a seleção é de dar inveja a qualquer um. Outro marco na história mackenzista foi a nomeação da doutora Esther de Figueiredo Ferraz, em 1965, como a primeira reitora mulher de uma universidade brasileira. Mais tarde, ela seria nomeada ministra da Educação do país. Enfim, nós temos um composto grande a cuidar para que essa vitória comemorada hoje ela seja permanente. E aí, você gosta de brigadeiro? Eu gosto e não estou sozinha. Ele é sucesso em quase todas as festas. Mas afinal, de onde surgiu a ideia de fazer esse doce? A Rafaela, que é aluna do curso de jornalismo aqui da universidade, fez uma matéria super legal para matar essa curiosidade. Vamos dar uma olhada? Sabe aquele docinho tradicional que está presente em todo tipo de festa? Aniversário, casamento, batizado, noivado e que agrada crianças e até vovôs? Sabe de qual eu estou falando? Claro, é do brigadeiro. O brigadeiro é um doce típico brasileiro e é difícil alguém não gostar. Simples, saboroso, irresistível. Mas de onde ele surgiu? O famoso brigadeiro surgiu no Rio de Janeiro na década de 1940 e tem trajetória política. O doce, feito à base de leite condensado, manteiga e chocolate em pó, foi inventado durante a campanha do candidato Eduardo Gomes à presidência da República. Ele era brigadeiro da aeronáutica e seu lema era "Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro". As mulheres que ajudavam na campanha tiveram a ideia de fazer e distribuir os docinhos que foram batizados com o nome de brigadeiro. Eduardo Gomes não foi eleito, mas o doce virou sucesso e se espalhou pelo país. Antes, o doce era simplesmente enrolado com as mãos e passado no granulado, e era sempre feito com os mesmos ingredientes. Mas hoje tem brigadeiros de todos os formatos e sabores e para todos os gostos. Tem brigadeiros de panela, feito com paçoca, café, churros, banana com canela, tem até brigadeiro de pimenta. Enfim, o brigadeiro está ficando até gourmetizado. Mas espera lá, e fora do país? As pessoas conhecem o brigadeiro? Bom, ele é levado pelos próprios brasileiros para outros lugares do mundo. Acho que lá fora ninguém aprendeu como fazer o doce ainda, e só vindo para o Brasil para provar. Seja clássico ou contemporâneo, o doce continua sendo um queridinho nacional. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. O programa está chegando ao fim e eu espero que você tenha curtido. Mas não deixe de acessar o nosso site mackenzie.br para conhecer um pouco mais sobre a universidade. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau!